Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito de forma antecipada, nos meus endereços telemáticos, a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. É uma forma de colaborar com meus irmãos e irmãs que são presidentes de celebrações, padres, diáconos, até mesmo bispos, os ministros da palavra, os animadores litúrgicos, os leitores, todos precisam de ter o conhecimento antecipado para uma boa celebração eucarística ou celebração da palavra. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, é o endereço geral. Tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 30 de setembro de 2023, sábado, dia de São Jerônimo, presbítero, ou seja, sacerdote e doutor da igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou exemplificando aqui. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Que as palavras da Escritura estejam sempre em teus lábios, para que meditando-as dia e noite te esforce para realizar tudo aquilo que ensinam, e terá sentido e valor a tua vida. Trecho de Josué, capítulo 1, versículo 8. Oração do dia. Rezemos. Coloque sua intenção. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Zacarias, capítulo 2, versículos do 5 ao 9 e do 14 ao 15a. Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe, aonde vais? Respondeu-me, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro outro anjo, que lhe disse, corre a falar com esse moço, dizendo, a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo a seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial que está no livro escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 10º, 11 ao 12ab, 13, refrão 10º-d. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repetamos! O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente,
Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repitamos! O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A aclamação é com um trecho da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do seu comentário é Não compreendiam estas palavras, baseado em Lucas, capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Pela segunda vez, Jesus anuncia aos discípulos o desfecho de sua missão na terra, a morte violenta. E aqueles mesmos seguidores que o identificavam como Messias, está lá em Mateus 16, versículo 16, e se dizem dispostos a morrer por ele, conforme João 13, versículo 37, tem a mente completamente fechada a essa possibilidade. Um Messias derrotado não cabe nas expectativas deles. Para Helmut Gollwitzer, a insistência com que Jesus lhes faz esta advertência acentua a incompreensão de seus discípulos. O evangelista parece querer lembrar aos leitores a extrema dificuldade deles em se representar um Messias sofredor. Os evangelistas mencionam que os discípulos não possuem nenhuma categoria de pensamento preparada para captar esses anúncios, nenhum sistema teológico relativo à cruz e à ressurreição, à reconciliação e à morte expiatória. A cruz de Jesus foi uma surpresa na vida de seus seguidores. Também em nosso itinerário pessoal, a cruz sempre terá o aspecto de surpresa, com seu caráter de inesperado, capaz de gerar interrogações como estas. Por que eu? Por que meu filho? Mas sempre com caráter de uma proposta, aliás, essencial no seguimento do Mestre Jesus. Mesmo previamente anunciados e por 3 vezes, registram os evangelhos, os sofrimentos de Jesus permanecem incompreensíveis. Ainda que prevenidos, os discípulos são abalados pela realidade da cruz, como somente o julgamento de Deus abala os homens. Desmorona no Gólgota toda a especulação humana, toda a tentativa de explicação. É que a cruz se opõe à razão. Ela confunde todas as soluções às quais o homem poderia chegar por si mesmo. E mergulha todo o pensamento
em total escuridão, diz Golwitzer. Não admira que essa mesma cruz fosse vista como escândalo para os judeus e como loucura pelos gregos, conforme a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Esta cegueira diante dos desígnios de Deus deixa entender a que ponto os próprios discípulos tiveram dificuldade de crer na ressurreição de Jesus, a tal ponto que foram surpreendidos por ela. Não deixa de ser curioso que os discípulos ouvissem o anúncio da paixão, não o entendessem, mas também não pedissem esclarecimentos, conforme Lucas, capítulo 9, versículo 45c, como se temessem entendê-lo. Poderíamos afirmar que os seguidores atuais de Jesus já compreendem a paixão? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, na tua luz veremos a luz. Salmo 36, versículo 10. Vamos agora aos santos do dia. Quero falar para vocês que São Jerônimo é o santo que deve ter a sua memória na missa do dia, missa ou na celebração da palavra. São Jerônimo, santo do dia 30 de setembro, sacerdote, doutor da igreja, faleceu em 420. Depois de uma juventude desregrada, recebeu o batismo no ano 366, abandonou a cultura pagã e levou vida ascética num deserto perto de Antioquia. Foi ordenado sacerdote aos 38 anos de idade, participando do Concílio Romano de 382, tornando-se secretário do Papa São Dámaso, o qual o encarregou de rever as traduções latinas da Bíblia, trabalho que culminou na tradução mundialmente conhecida como Vulgata. Combateu com vigor os erros de sua época, destacou-se também como seu contemporâneo Santo Ambrósio na luta em defesa da virgindade. Segundo o site RIS 21 da TV Rede Século XXI, São Jerônimo teve uma inteligência brilhante e temperamento intratável. Então não era fácil de lidar com ele. Nasceu numa família muito rica na Dalmácia, hoje Croácia, no ano 347. Com a morte de seus pais, herdou uma boa fortuna que aplicou na realização de sua vocação para os estudos, pois tinha uma inteligência privilegiada. Viajou para Roma, onde procurou os melhores mestres de retórica e desfrutou a juventude com certa liberdade. Jerônimo estudou por toda a vida, viajando da Europa ao Oriente com sua biblioteca dos clássicos antigos, nos quais era formado e graduado doutor. Ele foi batizado pelo Papa Libério, já com 25 anos de idade. Passando pela França, conheceu um monastério e decidiu retirar-se para vivenciar a experiência espiritual. Uma de suas características era o gosto pelas entregas radicais. Ficou muitos anos no deserto da Síria, praticando rigorosos jejuns e penitências que quase o levaram à morte. Em 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia com renovada paixão. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino na Antioquia no ano 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e divulgação do cristianismo. Voltou para Roma em 382, chamado pelo Papa Dámaso para ser seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. É a chamada Vulgata. Então ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nesse trabalho, dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chama-se Vulgata e tornou-se
oficial do Concílio de Trento. Romano de formação, Jerônimo era um enciclopédico. Sua obra literária revelou o filósofo, o retórico, o gramático, o dialético, capaz de escrever e pensar em latim, em grego, em hebraico, escritor de estilo rico, puro e eloquente ao mesmo tempo. Dono de personalidade e temperamento fortíssimo, sua passagem despertava polêmicas ou entusiasmos. Devido a certas intrigas do meio romano, retirou-se para Belém, no Oriente Médio, onde viveu como um monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Para não ser esquecido, reaparecia de vez em quando com um novo livro. Suas violências verbais não perdoavam ninguém. Teve palavras duras para Ambrósio, Basílio e para o próprio Agostinho, esses santos da igreja. Mas sempre amenizava as intemperanças do seu caráter para que prevalecesse o direito espiritual. Jerônimo era fantástico, consciente de suas próprias culpas e de seus limites, tinha total clareza de seus merecimentos. Ao escrever o livro Homens Ilustres, concluiu com um capítulo dedicado a ele mesmo. Morreu de velhice no ano 420, em 30 de setembro, em Belém, no Oriente Médio. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos e celebrado no dia de sua morte. Então, 30 de setembro é o dia de São Jerônimo, padre e doutor da igreja. Santo do dia 30 de setembro, São Gregório, o Iluminador, foi bispo, faleceu em 326. Gregório foi apóstolo da Armênia. No fim da vida, retirou-se para uma gruta junto ao rio Eufrates. Ali, Gregório, o Iluminador, veio a falecer. Santo do dia 30 de setembro, Honório de Canterbury, foi bispo, faleceu em 653. Honório foi eleito missionário da Inglaterra por São Gregório Magno. Sucedeu a São Justo na arquidiocese de Canterbury. Santo do dia 30 de setembro, São Simão Monge, faleceu em 1082. Sendo conde de Crépy, na França, renunciou a todas as riquezas. O monge Simão fez isso para levar vida monástica e posteriormente fazer-se eremita no maciço do Jura. Santo do dia 30 de setembro, São Francisco de Borja. Foi sacerdote, faleceu em 1572. Duque de Gandia e vice-rei da Catalunha, renunciou ao mundo após a morte da esposa. São Francisco de Borja ingressou na Companhia de Jesus, da qual foi o terceiro superior geral. Santo do dia 30 de setembro, o beato Frederico Albert, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1876. Fundou na cidade de Lanço, na Itália, a Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo da Imaculada Conceição para cuidar de pessoas que ficaram na miséria. Santa do dia 30 de setembro é a beata Felícia Meda, abadesa, faleceu em 1444. Felícia foi uma religiosa clarissa, superiora do mosteiro de Santa Úrsula em Milão e do mosteiro Corpus Domini de Pesaro, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que responde às nossas dúvidas diariamente no seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. O que for melhor, Ele nos dará.
E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, é a vinda definitiva de Jesus para o julgamento de toda a humanidade. Quem nesta terra aceita Deus, vai viver com Ele para a eternidade. Vai ter a visão beatífica de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Vai estar sempre na presença de Deus por todos os séculos dos séculos. Agora, quem nesta passagem efêmera pela terra não aderir a Jesus Cristo, será banido de sua presença por conta própria. A pessoa mesmo se exclui. Vai viver na tormenta eterna, infelizmente. Vai para a tormenta eterna, para o inferno, porque não quer saber de Jesus Cristo, nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. O tempo é aqui, nesse mundo conturbado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel 7919